Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Lemos durante essa semana de Isaías 31 até Isaías 51. Chegamos, em um tema diferente, porque na semana anterior vimos muito sobre o juízo de Deus, sobre castigo, punição pelo pecado, e agora já estamos vendo uma temática diferente, que fala sobre conforto, sobre consolo, restauração. Então, estamos aqui agora vendo realmente uma espécie de quebra ali, né? Dá uma diferença muito boa. E nesse ponto que vamos entrar agora, os teólogos chamam de livro da consolação de Isaías. Na verdade, o livro de Isaías, alguns teólogos dividem em duas partes e outros em três partes. Daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre essas três partes. Bem, conforme mencionei, na semana anterior falamos bastante aqui sobre correção, sobre juízo, e agora chegamos uma parte ali profética, mais focada à restauração. Então, vamos encontrar promessas de restauração. Então, prepara aí o coração, porque certamente vamos ver muito, muito, muito aqui falar sobre o Senhor Jesus Cristo. É Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que transforma. E certamente vamos ter muitas profecias sobre Cristo novamente. O profeta Isaías, inclusive, ele é chamado por muitos de o Evangelho do Antigo Testamento, porque tem muitas mensagens messiânicas e vamos ver muita esperança. Bem, conforme mencionei, no meio teológico é comum dividir o livro de Isaías em duas ou três partes. Eu estarei citando essas três partes. É chamado de primeiro Isaías, a parte que vai do capítulo 1 até o capítulo 39. Então, do 1 ao 39 é chamado de primeiro Isaías. Vamos ver um contexto histórico que vai desde o reinado de Uzias até Ezequias. Então, vamos ver Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Vamos ver um foco falando bastante sobre advertências ali, né, para o julgamento contra Judá e contra também as nações vizinhas. Temos como temas a santidade de Deus, a denúncia contra a idolatria, contra a injustiça. Vamos ver que alianças políticas foram feitas ao invés de confiar no Senhor. Vamos ver, inclusive, também anúncio sobre o Messias, promessas também de restauração de Jerusalém. É claro que o foco maior é o juízo, o foco maior é em exortação, em correção, mas vamos ver com esse estilo, né, um estilo mais forte, mais direto, cheio de denúncias contra o pecado. Já o segundo Isaías, que é essa segunda parte do livro, que vai do capítulo 40 até o 55, nós já temos um contexto histórico diferente. Muitos estudiosos chegam até a dizer que vão do período do exílio da Babilônia até ali o reinado de Ciro, o rei persa, né, o rei da Pérsia. Inclusive foi o Ciro que autorizou o retorno dos judeus a Jerusalém. Então, esse contexto histórico vai nesse período, desde o exílio da Babilônia até a saída do povo do cativeiro babilônico. Bem, temos ali o foco em consolo, esperança para o povo que estava no exílio. Uma forma de, olha, não desista. Eles estão aí, foi anunciado antes, isso sim é um castigo de Deus, mas para que vocês retornem, para que vocês se arrependam. Mas há esperança, há salvação. E vamos ver nesse período final do cativeiro, um momento de maior consolo. Mas não significa que esse maior consolo era porque viria mais dor, mais sofrimento. Não. Mas é justamente, console, falta pouco. Vai se confortando, porque falta pouquíssimo para conseguirmos o fim disso aqui. Então, aquele momento final. Ok?
temos como temas principais desse segundo Isaías esse anúncio, né, do segundo Êxodo, assim como Deus libertou Israel do Egito, ele agora libertaria da Babilônia. Temos a restauração de Israel, profecias sobre o servo sofredor, que aponta diretamente para o Senhor Jesus, e temos ali a glória de Deus sendo revelada, além de várias promessas, né? Promessa de libertação, promessa de restauração. Temos ali, né, um estilo diferente nessa segunda parte do livro. Então, esse segundo Isaías, temos palavras de encorajamento, palavras de consolo, palavras cheias de esperança, né? Palavras com mais foco realmente em restauração. E aí temos o livro de essa terceira parte, né, que é chamado de terceiro Isaías, que vai dos capítulos 56 até 66. Temos um contexto histórico diferente também. Após o retorno do exílio babilônio, quando o povo já estava de volta já a Jerusalém, e aí eles precisavam reconstruir a cidade, se organizar ali, a vida espiritual. Então, tem um foco mais na vida da comunidade restaurada em Jerusalém. E é importante, mais uma vez, dizer que, assim, é o entendimento dos teólogos, mas nós temos também, nesses capítulos, profecias que são chamadas de múltipla referência. Ou seja, apesar de ter sido escrito para um momento, ter se cumprido em um momento, ainda pode se cumprir em outro momento no futuro. De repente já teve ali vários cumprimentos no passado e outros ainda podem vir mais à frente. Nós temos, inclusive, nos dias de Jesus, várias questões que muitos judeus acharam que já havia se cumprido, e aí os discípulos foram e associaram a Cristo falando, aconteceu tal coisa, conforme o profeta tal anunciou. Então vamos ver essa questão da profecia de múltipla referência. Um outro exemplo, Atos 2, vamos ver que quando aconteceu a descida do Espírito Santo, alguns associaram a Joel 2, mas de fato aconteceu ali a descida do Espírito Santo. O que Joel anunciou aconteceu ali, mas os discípulos acreditavam que estavam vivendo ali os últimos dias. E em Joel 2, vamos ver que o que está escrito acontecerá nos últimos dias. Então muitos teólogos vão afirmar que aquilo ali é uma profecia de dupla referência, que algo muito forte, um avivamento muito profundo acontecerá também nos dias finais. Então, só para os irmãos entenderem, tem profecias que se repetem. Claro que às vezes com algumas diferenças, mas o que está escrito você vê se repetindo, de forma cíclica. Ok? E aí, nós temos nessa parte, nessa porção de terceiro Isaías, os temas principais de santidade, justiça social, vida comunitária, você agir de forma moralmente correta, um chamado também para o arrependimento, promessa de restauração universal, alcançando ali todas as nações. Então a gente vê muito nessa parte aqui falando sobre isso, né, de todas as nações. É claro que eu não estou dizendo aqui que é algo exclusivo só dessa parte. Vamos ver isso também no livro, nessa segunda porção, né, no segundo Isaías também temos sobre isso. Então, eu só estou dizendo aqui que é o foco principal, ok? Por isso que os teólogos dividem nessas três partes, ok? E temos aí um estilo meio misto, né? Temos advertências, temos promessas, temos mensagens de julgamento, mensagens de esperança. Então temos aí um misto do que encontramos no primeiro Isaías e segundo Isaías. Okay? Um outro ponto também, não fale na sua igreja na hora de abrir a Bíblia. Abra a Bíblia em primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. Não. Ok? Livro de Isaías. Agora, de forma acadêmica, né, os teólogos dividem. Né? Então eles dividem em três grupos, né, três porções. Assim como nós vimos ali no livro de Salmos, só que o livro de Salmos ainda, essa divisão é mais aceita, digamos que por 100% dos teólogos. Já Isaías é uma questão que não tem ali uma divisão que é de consenso comum. Então alguns dividem em duas partes, outros três,
alguns discutem inclusive a questão de autoria, enfim. Mas, importante dizer, vai falar na igreja? Fala ali livro de Isaías, ok? Essa tríplice divisão é mais numa questão temática do livro. Então, é importante dizer que é uma interpretação moderna também, essa divisão tríplice do livro de Isaías. Já quando nos deparamos com o livro de Salmos, ali é algo já bem mais antigo, tá bom? Então, é importante considerar que essa divisão, dessa tripla divisão do livro de Isaías, ela é mais aceita pelos estudiosos modernos, ok? Mas independente de todas essas discussões teológicas, a mensagem do livro de Isaías ela é clara. Deus é santo, Ele é justo, Ele é fiel em suas promessas. Ele vai conduzindo o povo por meio do julgamento e vai indo até a restauração. Isso tudo aponta para o Messias prometido, para Jesus. Ok? Bem, antes de chegarmos ao grande ponto de virada, né, no capítulo 40, nós vamos fazer aqui uma passagem aqui pelo capítulo 35, e é uma ponte entre mensagens de juízo e promessas de consolo. Então, vamos encontrar aqui muita poesia, né? A gente vê realmente uma literatura linda. Isaías é maravilhoso. E ao ler nesse texto, parece até soar como uma música mesmo. Imagina, né, quando o povo está, de repente, até se sentindo como se estivesse num deserto e começa a escutar uma música. E aquilo vai trazendo esperança. Caramba, vai brotar vida. Eu vou ver que verde. Eu vou ver, eu tenho esperança. Onde parece que não tem nada ao redor, você vai ver vida. E essa é a sensação quando nós nos deparamos com essa transição. Isaías, então, capítulo 35, estarei compartilhando aqui com os irmãos. Então, está escrito assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, imagina isso. Lugares áridos, lugares secos, aparentemente mortos, e de repente se transformando em lindos jardins. Então, é uma profecia aqui que não é só sobre uma transformação geográfica. Aqui vamos ver sobre transformação espiritual. Corações endurecidos pelo pecado, vidas devastadas pela dor, pessoas que não tinham esperança, porque parecia que o juízo do Senhor veio e muitos acharam que seria para sempre. E aí, tudo foi sendo transformado pela glória do Senhor. Então, o Senhor, Ele promete, Ele cumpre. Quando o povo aquele anuncia que virá o juízo, muitos não acreditam, mas chega o momento do juízo. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Então, muitos acabam perdendo o temor a Deus, caem no pecado. Isso é algo sério. Temos que estar vigilantes o tempo todo. Amém? E aí, vamos ver que, inclusive, o próprio Cristo, ele cumpre essa profecia de diversas maneiras. Quantos hoje ou no passado passaram por momentos de deserto, momentos ali de pecado, momentos ali de juízo, momentos ali em que as pessoas olhavam assim, caramba, a minha vida
já não tem mais jeito. Caramba, eu digo para todas as esferas da vida, seja na área espiritual, na área, de repente, financeira, sentimental, na área da saúde, a pessoa olhar assim, caramba, não tem saída. Não sei por o que vai ser de mim agora, não sei o que vai acontecer. E aí, tem o Senhor que transforma vidas. Tem o Senhor que transforma aquele deserto em um jardim florido. Então, a gente vê isso na Bíblia. Temos o exemplo da mulher samaritana, temos o exemplo de Zaqueu, nós temos, vários exemplos bíblicos. Temos, inclusive, quando o Senhor estava na cruz, o ladrão na cruz. Então, todos ali eram desertos espirituais, floresceram pela graça do Senhor. Então, isso continua acontecendo hoje. Hein? O verso 8 é um texto que eu acho bem interessante. No verso 8 diz o seguinte: E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Bem, então, nós temos aqui falando sobre esse caminho santo. A palavra hebraica para caminho santo é Derer HaKodesh. Okay? Então, Derer HaKodesh é esse caminho santo. A palavra Derer significa caminho, mas é interessante que temos também outros significados. Vou colocar aqui para os irmãos confirmarem. Temos também outros significados. Olha só, ali, ó, maneira, hábito, o curso moral da vida, caráter moral, a jornada. Então, eu posso entender como o caminho que eu estou andando, literalmente, mas o caminho que eu estou andando, no sentido simbólico, no sentido figurado, ou até mesmo espiritual. Ou seja, o meu modo de vida, o meu modo de viver o curso da vida, o que eu faço, o meu caráter, como eu sou, quem eu sou. Então, a Kodesh é santo. Derer, caminho. Um modo de vida santo, um modo de vida separado, consagrado. Então, o caminho santo é aquele caminho que ele é exclusivo para aqueles que foram purificados por Deus. Aqueles que não andam conforme os padrões desse mundo, para aqueles que vivem em santidade, para aqueles que andam em retidão. E o que é andar em retidão? Andar em retidão é justamente andar nesse caminho santo, buscando ter um comportamento, uma forma de viver que reflita os valores e os princípios que o Senhor deseja que nós venhamos ter. Então, isso tudo é muito importante que venhamos entender. Inclusive, muito importante também, estamos lendo aqui, que o Senhor Jesus ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, ele é o caminho santo. E não é um caminho ali entre muitos, ele é o caminho. Amém? Então, ele é o caminho. E esse caminho é para todos. Ele chama a todos, apesar de nem todos buscarem ao Senhor, sinceridade de coração, ele está batendo na porta de todos. Ele quer que cada um de nós venha ouvir a sua voz e venha abrir a porta para ele. A porta do coração, para que ele venha e habite, que ele venha fazer morada. Então, meus irmãos, que venhamos a ser pessoas que querem andar no caminho, e querem andar em Cristo, querem ter uma vida de retidão, e querem realmente ter um foco, viver uma vida de santidade, uma Derer HaKodesh, um modo de vida santo. Amém? Então, vamos avançar um pouquinho, e aí chegamos na grande virada. Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, e já a sua milícia é acabada.
que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Olha só, hein? Consolai, consolai. Vê aqui uma repetição, né? Então nós temos aqui Nahamu, Nahamu, Ami. Consolai, consolai, meu povo. Muito interessante, né? Aí aqui diz Omar Elohechem. Diz o Deus de vocês, né? Diz o vosso Deus. E aí, nós temos essa mensagem. Consolai duas vezes, então mostra que intensidade. Consolai completamente. Deus está chegando e Deus está chegando e está dizendo ao povo: olha, chega de condenação. Chegou a hora da compaixão. Juízo findou. Chegou o momento de salvação. E ele diz isso hoje para cada um de nós. Estamos muito perto, mas bem pertinho do retorno de Cristo. Muitos ainda estão dormindo. Muitos, infelizmente, quando o Senhor Jesus voltar, ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. E é algo muito triste. Imagina, ouvir do Senhor: eu não os conheço. Muitos de nós, em algum momento da vida, passou por algum tipo de rejeição. Rejeição, ninguém quer ser rejeitado por ninguém. Agora imagina, receber um não do Senhor. É algo que realmente que ninguém quer ouvir, né? Um não do Senhor. Hoje, ouvir um não do Senhor pode até ser bênção em muitos dos sentidos. De repente você chega e fala: Senhor, eu quero uma mansão, eu quero assim, assim, assado. Ele já sabendo de todas as coisas, de repente, ele sabe que para você o melhor não é ter uma mansão. Então o não do Senhor vai ser bênção. Agora, que grande dia ouvir o não dele. Não existe punição maior, não existe juízo pior, não existe nada que se iguale a isso. Então, para ouvirmos o sim de Deus, para ouvirmos o vinde, bendito de meu Pai, então precisamos andar nesse caminho santo. Amém? E aí, vimos então essa questão do consolai, consolai. Uma coisa bastante interessante, essa palavra aqui, falai benignamente. Aqui no hebraico, na verdade, ela é até bem mais profunda do que isso. Então, nós temos aqui essa palavrinha aqui, ó. Dabru al-lev. Dabru al-lev. Que significa, literalmente, falem ao coração. Olha só, falem ao coração. Então, bastante interessante. Deixa eu ver outra tradução aqui. Ó, aqui já ficou interessante, ó. Confortai o coração de Jerusalém. Essa aqui ficou mais próxima ao original. Falai ao coração de Jerusalém. Amém. E aí, nós temos, né, algo bastante interessante. E aqui vai dizer que a iniquidade foi perdoada. Né? Aqui em hebraico, nós temos essa palavrinha aqui, ó. Ó. Nirtzah. Nirtzah significa foi aceita, foi satisfeita. Vou botar no dicionário aqui. Então, Nirtzah significa ser favorável, estar contente, foi algo, se tornou algo aceitável, né, satisfeita, agradável, buscou o favor. Então, é da raiz da palavra ratzah, ok? Então, temos essa palavrinha, ratzah, que é algo interessante nesse contexto,
porque nós estamos vendo que a iniquidade foi expiada, ou seja, houve uma aceitação pelo Senhor. O Senhor perdoou todos os pecados. Olha que interessante. E o que isso nos lembra? Isso aqui nos lembra algo bem maior, a obra de Cristo na cruz. Então, ele é quem expiou todos os pecados, quem satisfez completamente a justiça de Deus. Então, se hoje nós podemos ouvir palavras de consolação para um futuro aí que creio eu que esteja bem breve, futuro não tão distante, então certamente essa realidade que já é presente para todos que estão em Cristo, salvação, logo ali, salvação já está aqui, já o reino já está aqui. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis já pisou na terra e ele já venceu. Nós estamos aqui apenas de passagem, anunciando, olha, o Rei já está vindo. Quando ele voltar, aí sim, o reino dele se tornará pleno. Hoje nós estamos aqui anunciando o seu reino, mas o rei já existe. O rei já existe. Em breve ele virá e reinará sobre todas as nações. Aí nós temos Isaías aqui mesmo no capítulo 40, um pouco mais à frente. Vou ler aqui do verso 3 que não podemos pular. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Eita. Só lembra o quê? A profecia se cumpriu literalmente em João Batista. E todos os relatos do Evangelho, nós vimos isso. A preparação do caminho. Né? E é claro que isso envolve ali uma transformação completa, né? Moral, espiritual. E a glória de Deus ela se manifestará sobre a vida de todos, né? De toda a carne. Todos verão isso acontecer. Mas é importante que nós venhamos a nos preparar. Então, aqui no verso 5, né? A glória do Senhor se manifestará. Meus irmãos, pulando um pouquinho. Muito interessante. Conforme eu mencionei, nós temos essa tríplice divisão, mas além dessa tríplice divisão, nós temos também porções em cada divisão. Na Bíblia temos muito isso. Inclusive, principalmente em partes onde a mesma pessoa escreveu ali uma seção, um bloco de texto. E nós temos, no livro de Isaías, o que nós chamamos de Cânticos do Servo. É um dos textos mais antigos e mais importantes no Antigo Testamento para nós compreendermos a obra do Senhor Jesus. Então, nós temos quatro poemas que descrevem o servo do Senhor, que sofre e é rejeitado, mas que também é glorificado. Então, esses quatro poemas, quatro cânticos, eles são interpretados como profecias messiânicas. Eles apontam para Cristo. O primeiro deles está aqui em Isaías 42, do verso 1 ao 4. O segundo está em Isaías 49, do verso 1 ao 6. O terceiro está em Isaías 50, dos versos 4 ao 11. E o último, quarto e último, está em Isaías 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12. Então, quando nós lemos Isaías 53, mas ele foi ferido por nossas transgressões, tudo aquilo ali é um poema que não inicia no capítulo 53, inicia no capítulo anterior, no 52. Então faz parte ali do mesmo texto, né? o mesmo contexto ali literário, profético
E obviamente ali você lê essa questão, você percebe isso com clareza. Então é do mesmo contexto. E esse primeiro poema, logo no verso 1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Isso aqui se cumpriu perfeitamente em Jesus. Lembrando aos irmãos aqui, lembra o momento do batismo de Jesus? Veio uma voz nos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É muito interessante, né, meus irmãos? Bem, avançando aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui no capítulo 42, no verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Olha só, hein? E aqui nós temos falando sobre esse servo. Claramente aqui uma profecia messiânica. Tudo isso aqui atribui-se para Cristo. Ele faz o quê? Uma aliança do povo. Então, temos essa aliança do povo. Aqui em hebraico nós temos essa palavrinha aqui, que é Brit Olam, né? Aliança do povo. E o próprio Senhor Jesus, ele é a nova aliança entre Deus e a humanidade. Ele é Or Hagoim. Ele é Or Hagoim, luz dos gentios, ou luz para os gentios. E Jesus, ele proclama isso, né? Então, quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 4, verso 18 e 19, inclusive tem uma citação de Isaías 61, teremos mais adiante, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, isso aqui é forte demais. Mais à frente vamos ver isso aqui numa profundidade ainda maior. Okay? Então, não vou trazer muito aqui a respeito desse ponto. O Senhor Jesus, ele é a luz do mundo e ele veio para libertar os prisioneiros espirituais. Bem, Isaías 43, avançando aqui mais um pouquinho. Texto muito conhecido. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isso aqui é lindo demais, acho que os textos mais lindos. E o que torna ele mais lindo é porque o homem, todos nós temos medos, temos anseios, temos preocupações. Então, faz parte da experiência humana. Mas Deus, ele tem uma resposta definitiva para todo medo, para toda ansiedade, para toda tribulação. Vamos ver aqui ele dizendo que porque eu te remi, eu te salvei. Olha só que lindo. Eu te remi. Ele salva e ele continua salvando hoje. Amém? Salvação para todos. Ele está batendo a porta. Basta que você decida por abri-la.
e deixa ele entrar. Então nós temos aqui essa palavra linda, né, de resgate, e está comprando de volta, aqui no hebraico. Por isso que eu quis até mostrar essa tradução aqui, eu te remi, porque ela é mais compatível com o hebraico. Então, no hebraico nós temos essa palavrinha aqui, Gaalticha, que é tiremi. Então, essa palavra em hebraico Gaalti, ela tem o sentido de comprar de volta, tá libertando ao pagar por um preço. Então, ela é muito profunda. E quando nós lemos nesse contexto que o Senhor ele está pagando, comprando, pagando um resgate pela nossa vida, pela nossa salvação, isso aqui é profundo demais. E o texto continua: chamei-te pelo teu nome. Aqui fala de relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal. Então, Deus não nos vê ali como apenas mais um numa multidão. Ele te conhece e ele te chama pelo seu nome. Isso aqui é algo lindo demais, porque ele conhece a cada um de nós. Lá em João, no capítulo 10, no verso 27, o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Olha só, ele conhece cada uma das ovelhas. E voltando aqui para o texto, Isaías 43, aí nós temos aqui: tu és meu. Caramba, que declaração amorosa. Nós pertencemos a Deus, não como objetos, mas como filhos amados. Isso aqui é lindo demais. E aí nós temos promessas, né, de... isso aqui eu também... Eu nem ia ler, mas estarei lendo, porque realmente é lindo demais. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha só. É interessante que aqui não diz se passares, mas diz quando passares. Isso porque as dificuldades, elas fazem parte da vida. Então, todos nós passaremos por dificuldades. É uma questão, não tem como dizer que alguém no mundo nunca passou por algum tipo de tribulação, por algum tipo de dificuldade. Mas é importante dizer que a presença de Deus nas dificuldades é a nossa garantia de que tudo vai ficar bem. As águas e o fogo representam aqui o extremo das tribulações. Nós podemos enfrentar tribulações enormes. Isso pode acontecer. Inclusive, até lembrei aqui de 3 judeus que passaram pela fornalha: Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que aconteceu? O Senhor Jesus esteve ali com eles. Quarto homem da fornalha. Eles passaram pelo fogo, mas não se queimaram. Então, meus irmãos, Jesus não nos livra necessariamente das tempestades, mas Ele está conosco nas tempestades. É claro que tem situações que Ele nos livra, sim, das. Mas é importante que você saiba que há momentos que iremos passar pelas tempestades. Mas, mesmo estando em meio à tempestade, Ele estará no nosso barco. Ele estará conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. E Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, nós não temos o que temer. Amém, meus irmãos? Então, avançando mais um pouquinho, nós temos no capítulo 45 de Isaías
falando sobre o rei Ciro. É um texto ali que vai falar bastante sobre a soberania de Deus, porque nós vamos ver isso de forma clara. Um rei persa sendo chamado de ungido. Um rei pagão que não conhecia o Deus de Israel, e ele foi escolhido por Deus como instrumento de libertação para o seu povo. Isso a gente vê que Deus ele usa quem ele quer. Ele usa qualquer pessoa, qualquer circunstância, qualquer nação para cumprir os seus propósitos. E Ciro foi um tipo de Messias, um libertador ungido por Deus. Agora, Jesus, ele é o próprio Messias, não um libertador de um cativeiro físico, mas ele é libertador de um cativeiro espiritual, aquele cativeiro do pecado, do qual todos nós fomos libertos. Amém? E aí, no capítulo 45 ainda, esse texto também muito importante, no verso 5, uma das declarações bíblicas mais claras sobre o monoteísmo. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Forte, hein? É interessante que nós vemos uma repetição. Fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Então nós lemos aqui em cima e ele se repete aqui embaixo. Então a gente viu uma repetição em hebraico. Nós temos exatamente esse trecho aqui, ó. Ani Adonai veim od. Eu sou o Senhor e não há outro. E em um mundo da época aqui de Isaías, principalmente, politeísta, onde cada nação ali tinha seus próprios deuses, essa declaração aqui certamente foi revolucionária na época. Há apenas um Deus verdadeiro e Ele é o Senhor de toda a terra. Amém? Dito isso, pode ser que surja uma dúvida para muitos, então, para não deixar dúvida para ninguém, João 10,30. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Olha, João 14,9. João 14,9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus, ele não é outro Deus além do Pai. Ele é a manifestação visível do único Deus verdadeiro. Ok? Lá em Isaías 45, verso 9, eu vou até passar rápido aqui, porque certamente teremos outros momentos mais à frente para falar a respeito, então eu vou pular aqui. Temos Jeremias 18, nós temos lá em Romanos também que vai falar a respeito. Então, mais à frente vamos estudar aqui sobre esse vaso, sobre Deus ser o oleiro, sobre ele moldar, a soberania divina. Então, isso aqui é algo bastante interessante, mas é importante que cada um de vocês saiba que ele nos transforma em vasos de honra. Amém? Para a gente fechar, né? Isaías 50. Isaías 50, nós temos aqui o terceiro poema, o terceiro cântico do servo. Ok? E aí, deixa eu pular um pouquinho também. Acabei de perceber aqui que o vídeo está um pouquinho longo. Vou deixar muito longo. Verso 6. Está escrito assim, ó. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam.
Você vê Jesus aqui. Só que é Isaías, no Antigo Testamento, profecia antes de Jesus nascer de Maria. Ofereci as costas aos que me feriam. Olha só os açoites dos soldados romanos. As faces aos que arrancavam os cabelos. Olha só os puxões, as agressões durante o julgamento. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Vamos ver que cuspiram no rosto de Jesus, lá em Mateus 26. Agora, uma coisa interessante, essa palavrinha hebraica aqui, ó, natati. Ele ofereceu uma oferta voluntária. Ele se entregou a esse sofrimento. E foi uma escolha para a nossa salvação. Porque Ele nos ama. Mais um para encerrar. Mais um. São tantos textos, meus irmãos, caramba, Isaías. Eu tenho que fazer o resumo do resumo do resumo. Tem muita coisa aqui que eu pulei, muita coisa importante. Então você, por favor, leia, porque são um texto melhor do que o outro. Amém? Então aqui no capítulo 51, no verso 11, estou gravando esse estudo agora, já é 1h da manhã, então se eu estiver puxando meu olho assim, ó, não repara não, porque às vezes vem o sono, né? Acorda cedo, trabalho, então desculpa aí se eu estou aparentando estar com sono. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver aqui. Até que não tá tão ruim não, né, irmão? Manter aqui acordado. Desculpas aí, irmãos. Bem, então aqui no capítulo 51, no verso 11, está escrito assim, ó. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão com júbilo a Sião, trarão alegria perpétua sobre a cabeça, obterão satisfação e alegria. A tristeza e o gemido fugirão. Olha só, esses resgatados são aqueles que foram comprados de volta, foram libertados pelo pagamento de um preço. Isso trouxe o quê? Uma perpétua alegria. Aqui em hebraico, nós temos essa palavrinha aqui, ó. Selecionar. Besimchat e alegria. Aqui temos essa palavrinha aqui. Olam. Eterna. Para sempre. O hebraico seria da direita para a esquerda. Então, alegria eterna, alegria para sempre. Não é aquela alegria temporária. Então, meus irmãos, isso aqui é algo que também é uma profecia para o fim, porque nós sabemos que essa alegria para sempre só virá quando o Messias retornar. Esses resgatados do Senhor aqui, aqueles que Ele resgatou com o seu sangue, estiverem em Sião com júbilo. Amém? E é Ele quem consola cada um de nós. Lembrando que essa é a mensagem central dessa parte do livro, o segundo livro de Isaías. Chegando também ao terceiro. Ele consola, Ele liberta, Ele restaura. E essa profecia vai se cumprir completamente quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer o seu reino. E agora, para encerrar mesmo, Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia! Amém, meus irmãos? Então, que essas verdades proféticas edifiquem os nossos corações, que nossos corações venham queimar por Jesus, e que isso tudo nos leve, né, a uma reflexão, e que a gente venha, né, a refletir de cada coisa que
eu falei aqui. Eu mesmo eu tenho que refletir nas palavras que eu falo, tenho que analisar, tenho que meditar, porque precisamos meditar de dia e de noite na palavra do Senhor e falar da palavra para outros, aqueles a quem nós amamos, possamos ser assim como o servo obediente. O texto aqui, quando fala de servo obediente, não significa que o servo ali no sentido de escravo, mas que o Senhor Jesus ele teve uma missão. E ele assumiu essa missão como homem, ele veio. Olha só que interessante. Sofreu por nós. Então, que nós venhamos a sermos filhos obedientes. Que nós venhamos a confiar na promessa e Ele estará conosco a cada momento, a cada dificuldade, transformando ali os nossos desertos em lindos jardins, trazendo esperança, mesmo quando tudo ao redor parece ser trevas, caos. Amém? Então, que o Espírito Santo venha gravar em nossos corações essa certeza de que nós somos resgatados por Ele, que nós somos chamados pelo nome, nós somos preciosos aos seus olhos. Amém? E em breve, muito em breve, estaremos eternamente com o Senhor. Fique firme e forte, meus irmãos. Amém? Então, até a próxima semana com mais um estudo bíblico. Deus os abençoe grandemente.